até os 14 minutos do segundo tempo, até o momento da expulsão do David, o Vasco da Gama era melhor do que o Bahia. Isso é uma surpresa pra mim, tá? Porque eu não esperava que o Vasco teria essa coragem pra jogar, que teria essa postura mais ativa, tirando o ímpeto do Bahia. Porque não se cansar também é você ter a bola, é você se defender com a bola, é não ser bombardeado e você ir ganhando confiança durante a partida. O Vasco estava fazendo isso. Se você acha que o Vasco não estava melhor do que o Bahia, no mínimo, eles estavam equilibrados. No mínimo. No mínimo. Mas na minha opinião, o Vasco estava um pouco melhor até do que o Bahia na partida, tendo o controle do jogo e conseguindo criar espaços. Tá? Até que o árbitro João Vitor Gobi resolve interferir na partida. Porque numa bola onde o David tenta fazer a parede, que é uma jogada característica dele, pela força física que ele tem, ele abre os braços, e de fato abre os braços. A gente pode discutir aqui se ele é imprudente ou não, abrindo o braço. Eu estava pronto, quando eu vi o lance pela primeira vez, para criticar o David, de que ele tinha jogado uma partida em que o Vasco estava bem no jogo, no lixo, mas não. O David não larga o braço propositalmente. O David não dá uma cotovelada propositalmente. Infelizmente, o David, ele caiu, assim como a arbitragem, numa simulação do Gilberto. E essa simulação fez com que o David recebesse um segundo cartão amarelo. Já estava com cartão amarelo na partida e recebeu o segundo cartão amarelo, culminando na expulsão, resultando na expulsão do David, e o Vasco ficou com 1 a menos. O curioso pra mim no lance é que você marcar falta ou não, isso aí pode até ser discutível. Pra mim até foi falta, talvez, do jogo. Mas nunca, em hipótese alguma, nunca aquilo ali é uma falta para segundo cartão amarelo. Primeiro que o braço não pegou. Esse é o principal. O Gilberto faz uma simulação e o braço não pegou. O David não era para ter tomado o segundo cartão amarelo. Foi um exagero absurdo. Um exagero absurdo. Então, repito, pode ter gente que até acha que ele não fez a falta. E essa pessoa não vai estar muito fora, dando uma opinião tão impopular. Eu até acho que ele fez a falta por muito braço, sabe? Muito braço numa disputa que talvez você não precisava de tanto braço. Agora, cartão amarelo? E pior, numa simulação? Aí não. Aí você estragou o jogo. Aí você simplesmente tornou um desequilíbrio. E é o time do Bahia em relação ao Vasco, que estava equilibrado. O Vasco até foi superior do que o Bahia até aquele momento. Aí você torna o que teoricamente já é desequilibrado num amplo domínio do Bahia. E o Vasco foi prejudicado pela arbitragem mais uma vez no Campeonato Brasileiro. E eu queria dizer que poderia muito bem ser o Campeonato Brasileiro de 2024. Mas é ano de 23, é ano de 22, é ano de 21, é ano de 20. É cansativo. É cansativo. Porque o jogador, ele é amplamente pressionado. Ele é amplamente cobrado. A ponto de ter torcedor na porta da casa dele, no CT. O jogador se prepara dias e dias para aquele momento. Preparação mental, preparação física. Um grupo inteiro trabalha como deve trabalhar durante a semana. Para no final das contas, você ter que rezar para você não ser o time prejudicado da rodada. Porque no futebol brasileiro você precisa torcer pro seu time, no caso do Vasco, o que já é difícil, e para não ser prejudicado. Tem que torcer 2 vezes. 2 vezes. E o Vasco hoje foi o bingo da vez. É que parece que não é bingo, né? O Vasco, ele costuma ser escolhido e é muito triste porque quem me acompanha aqui no canal sabe que eu abomino essas teorias da conspiração. Eu acho que a arbitragem é uma bosta para todos os lados. A verdade é essa, que a arbitragem é pífia para todos os lados. E é. Mas o Vasco é um time amplamente prejudicado. Amplamente. É muito estranho, é muito bizarro
que um time faça o mesmo número de faltas que a outra equipe. Eu vou até abrir aqui para eu ter certeza disso. Tenho quase certeza. Aqui, ó. O Vasco fez 15 faltas na partida. 15. Tá aqui, ó. O Bahia fez 14, tá? Mesmo número de desarmes. O Vasco tomou 5 cartões amarelos. 5! E um vermelho. O Bahia não tomou cartão. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like. Pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo. Tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? Então assim, é muito complicado, né? Porque eu não consigo acreditar que o Vasco, das 14 faltas que fez, teve 5 para cartão amarelo e o Bahia fez também 14 faltas e ele não teve nenhuma falta para cartão amarelo. Nenhuma. É difícil. E, repito, não acredito em teoria da conspiração. Não sou esse cara. Mas que a arbitragem é um... Olha, é uma bosta, né? É vergonhosa, é cansativo, é muito cansativo. E você estraga tudo, cara. Você estraga tudo. Você estraga o seu produto, você prejudica os atletas, você prejudica o jogo, você prejudica tudo. E o Vasco hoje foi prejudicado. O jogo segue. Aí a gente tem que exaltar, na minha opinião, a postura dos jogadores, a forma como os jogadores foram aguerridos, não se entregaram, a todo momento organizados, e isso também se deve às mexidas que o Rafael Paiva fez. O Rafael, ele coloca o Leandrinho e coloca o Puma Rodrigues para ele dobrar os laterais, mantém o Paulo Henrique, mantém também o Lucas Piton dentro de campo, dobra os laterais, reforça as laterais, que é justamente onde o Bahia constrói melhor. Depois o Rogério Ceni até coloca 2 jogadores que são muito bons, o Estupinhan e o próprio Gabriel Teixeira, o próprio Ademir também, mas não se achou muito do lado esquerdo. O Bahia foi melhor do lado direito da defesa do Vasco da Gama. E o gol sai. O Léo Jardim ainda consegue sair salvar ali 2, 3 bolas e o gol acaba saindo. Pela qualidade que o Bahia tem, pelo volume de jogo, pelo Vasco ter se desgastado com menos jogadores em campo. O Rafael Paiva, mais uma vez, foi muito inteligente quando ele coloca tanto o Sforza quanto o Zé Gabriel. Você pode discutir as peças, que as peças poderiam comprometer, mas isso não é culpa do Rafael Paiva, é o elenco que o Vasco tem. E ele consegue oxigenar a segunda linha de 4 de forma perfeita, porque ele coloca o Puma, o Zé Gabriel, o Sforza e também o Leandrinho, protegendo a linha da defesa, conseguindo ter jogadores descansados, que teriam ali que dar a vida por 30 minutos, digamos assim, 25, 30 minutos, e o Vasco poderia ter até uma válvula de escape, mas infelizmente não foi possível, por toda a qualidade que tem o elenco do Bahia, e tudo que eu falei aqui não tem nada a ver com o Bahia em si. O Bahia não tem culpa do futebol brasileiro sempre estar interferindo, sempre estar prejudicando as equipes. Isso não é culpa do Rogério Ceni, isso não é culpa de ninguém lá do Bahia, muito pelo contrário, não estou desmerecendo a vitória do Bahia aqui, mas estou apenas comentando fatos
Então é um Vasco que já é pior que o Bahia e conseguiu ter uma postura exemplar, ter uma postura de competição, se entregou o jogo inteiro, mas infelizmente não conseguiu. Em mais um momento também que o Maicon acaba participando negativamente. A bola passa debaixo do pé do Maicon. Se ele tivesse mantido o pé no chão, a bola ia bater no pé dele e ele dá um espaço ali. E depois o Stupinhan acaba achando. O João Vitor também não consegue cortar, mas é difícil, é difícil. E o fato é que, nesse caso, cara, eu não tenho coragem de criticar o coletivo. Eu acho que eu vou fazer uma crítica pontual aqui ao Maicon. Eu acho que o Maicon fez uma partida muito ruim. Sem a bola, claro, né? Eu acho que com a bola ele até errou uma virada de bola, mas ele não estava tão nervoso assim. Mas sem a bola foi uma partida onde ele participa do primeiro gol negativamente, onde mesmo indiretamente ele acaba participando do segundo gol. Ele mostra uma lentidão muito grande, destoando do João Vitor. E eu quero dizer que o Maicon tem uma idade avançada, cara. É um cara que é muito aguerrido, muito trabalhador, que persevera, que é muito importante pro grupo. Tudo isso a gente entende. Mas a verdade é que o Vasco precisa urgentemente de um zagueiro para jogar ao lado do João Vitor. Eu diria que 2 zagueiros, né? Porque saiu o Medel e você precisa também de um zagueiro titular. E o Vasco precisa de um zagueiro do nível do André Ramalho. Se não der certo com o André Ramalho, o Vasco inclusive fez uma proposta salarial no patamar que ele ganhava no PSV. O André Ramalho ainda tem a intenção de continuar na Europa, mas o fato é que o Vasco se colocou à disposição para pagar esse salário dele, para fazer um bom contrato com ele. E na semana que vem a gente deve ter uma resposta mais definitiva. Mas é mirando zagueiros como esse que o Vasco vai conseguir melhorar lá na segunda janela. E é necessário a contratação de um zagueiro titular para que o Vasco possa competir ainda mais dentro desse time, tá? E essa é a minha única crítica para a equipe do Vasco hoje. Eu tenho que exaltar a partida do Piton, exaltar a partida do Adson, exaltar a partida do Léo Jardim, do João Vitor, o Paulo Henrique também, que não começou tão bem o primeiro tempo, mas depois foi crescendo na partida, não só pelo gol, mas também defensivamente, ofensivamente, conseguindo ser uma válvula de escape. O Hugo Moura, para mim, foi um cara também muito importante nessa destruição de jogadas. O Cocão, tranquilo também, até mesmo depois de ter tomado o cartão amarelo, continuou jogando com consciência. O Estrela não foi tão bem, mas já falei aqui, eu acho que isso é natural de um garoto que está fazendo apenas sua segunda partida como titular, fora de casa. Jogar contra o Bahia não é fácil, jogar contra jogar na Arena Fonte Nova não é fácil. Enfim,